porque como eu tive dificuldade na hora de entrar aqui e chamar vocês, e porque foi diferente, aí deu um Gravando. auê e eu esqueci. Não, agora tudo bem, que, gravando agora não tem problema. Tá? Estamos gravando agora. Deixa eu falar aqui, então, temos uma pergunta aqui agora do nosso querido Bispo Laerte Lafayette, da Igreja Casa do Pão, ali na Rua dos Araújos, na Tijuca. Bispão, aquele abraço para o senhor e todo esse ministério e a todos os pastores aí do Conselho da Grande Tijuca. Desde já um abraço a todos vocês, queridos pastor Márcio Brito, né? A pastora também da Igreja Socorrista, aquele abraço para todos vocês aí, tá? E os demais pastor, bispo também Eli, etc. Temos a pergunta aqui do bispo Laerte Lafayette. Hoje, vemos muitas pessoas fechadas para o ministério, porque foram feridas no seu passado, exploradas e usadas ministerialmente. Essas pessoas hoje se fecham para um tempo novo, onde poderiam ser usadas por Deus. Feridas abertas fecham ministérios. Como lidar com esses traumas do passado, que bloqueiam o nosso presente e, consequentemente, nosso futuro? Pastor Isaías, é com o senhor essa bola. Depois, Pois doutora é. Rose. Aí entra aquilo que nós debatemos, né? Sobre o nível de inteligência emocional. Porque a partir do momento que eu consigo superar os desafios, né, eu também tive experiências desastrosas nesse sentido. Mas, sinceramente, eu consegui superar isso, eu falei até o nível da questão da depressão, por ter consagrado alguém ter, né, dividido a igreja, mas depois dessa pessoa eu já consagrei outras. E eu não tenho problema nenhum com isso. Por quê? Porque a gente precisa realmente ter pessoas ao nosso lado, nós precisamos ter mentores, nós precisamos ter pastores, amigos, nós precisamos ter... Por quê? Vai ter aquele que, talvez até impensadamente ou no seu automático, nos leva a experimentar, né, pela ganância ou pela falta de conhecimento mesmo, pela falta de inteligência emocional, leva um obreiro inexperiente a se frustrar, porque é óbvio, ninguém vai entrar no ministério sem expectativa nenhuma. Isso não existe. Tudo que a gente faz, a gente quer ver um resultado, a gente quer um fruto, né? E às vezes aqueles que estão sobre a nossa vida, eles também não têm essa visão. E sinceramente não é porque muitas das vezes são maus. Na verdade, às vezes também não tiveram este ensinamento, este treinamento, porque a gente não aprende isso em seminário. A gente não aprende isso em seminário. Maravilha. Entende? Entendi, sim. E, doutora Rose, gravou a pergunta ou quer que eu faça de novo? Não, gravei sim. O que o Bispo Laerte, né? Bispo Laerte está falando, Laerte, é algo que, por exemplo, aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, por causa por causa de uma mágoa, por causa de uma calúnia, por causa de um problema. Eu abri mão do ministério, fiquei um ano fora do ministério, fiquei um ano, não deixei de ser crente, fiquei na igreja, e eu falei, agora eu vou ser crente no banco. Aí tomei essa decisão, parei o ministério e fui ser crente no banco. E o que eu posso dizer a respeito disso? Realmente terrível coisa é aquele que põe a mão no arado e depois ele larga, né? Ou ele acha que tem o direito de largar. Pastor Davi? Alô? Bispo? Pastor? Alô? Doutora Rose? Doutora Rose? Jair, está me ouvindo? Tô ouvindo. Está me ouvindo? Eu também. O dela Acho parou, que o dela travou. Então. O dela travou. Então, vamos continuar. Deixa eu ver se ela volta, né? Porque ela estava tão empolgada e o dela travou.
Deixa eu ver, a dela travou mesmo. Deixa eu ver. Eu estou olhando o tempo aqui para poder a gente descontar depois. Doutora Rose? Isaías, tá ok? Tá ok. Ok. Aqui tá ok. Ok. Então, doutor Douglas, a pergunta Vamos ver se ela volta. Vamos dar esse aguentinho aqui para ela continuar no pique. Enquanto isso, deixa eu falar que o bicho João me ligou. Vou até perguntar para ele se ele está com o Skype, que ele ligou de Zap. Zap é uma porcaria. Ela nada? A doutora Rose nada? Eu não. Ah, voltou. Agora acho que isso. Agora ela ingressou. Isso. Doutora! O telefone descarregou. Ah, tá. Era para ter posto. Doutora, então continua aí agora que eu vou atender o bicho João, a senhora continua. Volta aí que a senhora mesmo passou por isso. Olha aí. Oi, bispo. Tá. Mas, pastor Davi, então desliga seu microfone. Estou podendo sim, bispo. Isso, ele quer falar com o senhor. Aí estava conversando aqui que eu mandei uma. Eu estou gravando um programa, Ministério Sem Traumas, via Skype. Eu estou com o pastor Isaías, lá de São João de Meriti, ele vai estar vindo trabalhar em Campo Grande, né, também. A doutora Rose Cabral e o pastor Douglas Tambeck, que é nosso de ali da Água Grande, Jacarepaguá. Né? Aí, se eu quiser entrar também para falar sobre o Ministério Sem Traumas, né? Não, estou com eles gravando, mas eles estão aqui esperando aqui um pouquinho. Porque gravando é bom, porque depois a gente faz a edição. Pode, eu mando o link para o senhor entra. E a gente fala sobre o Ministério Sem Traumas, o senhor tem muita experiência sobre essas decepções do Ministério, né? E tanto passou como com obreiros, né? Etc. Tá bom. Não, tá não. Ele estava falando comigo aí querendo falar com o senhor. Ele me ligou procurando para falar, querendo falar com o senhor. Agora, 10 minutinhos. Na hora que eu mandei o zap para o senhor, eu tinha acabado de falar com ele. Não, senhor, amanhã não. Sexta-feira que vem. Tá? Perfeito, sim, senhor. Combinado. Tá, um abraço. Nada, tá tudo bom. Tá. Meus queridos, estão me ouvindo? Sim. Me perdoe, tá? Porque é o nosso chefe, né? O nosso patrocinador, nosso patrono, e é uma benção, bispo. Aqui a live que ele vai fazer de sexta-feira vai ser aqui em casa. Aí tá falando, aproveitei e dei o recado do bispo Abud, quer falar com ele também. Posso responder agora, então, pastor Davi? Pode responder, doutor. Então tá bom. No que diz respeito a você parar, né, a não querer pôr a mão no arado ou você desistir do ministério, eu mesma já passei por uma situação em uma igreja, que eu era pastora auxiliar, então vivi como os pastores aí já viveram, aquela coisa de ciúmes, o fato de ser mulher, o fato de ser líder, então ciúmes de outras mulheres, ciúmes de outros pastores. Então eu tive uma crise, tive um problema no ministério, nesse ministério onde eu estava, e eu tomei a decisão de parar. E terrível coisa é quando você põe a mão no arado, né, e deixa ou volta atrás. E eu posso dizer por experiência própria que aquela minha atitude gerou na minha vida o pior ano que eu vivi. O pior ano que eu vivi na minha vida foi quando eu decidi me afastar do ministério ou de não exercer
aquilo ao qual Deus entregou na minha mão, aquilo ao qual o chamado que o Senhor deu. E nesse tempo que eu fiquei, nesse 1 ano, né, que eu achei que Deus ia me acalentar, Deus ia me colocar no colo, que Deus ia me dizer tadinha da minha filha, porque muitas vezes a gente tem um relacionamento com Deus e a gente está numa liderança, então a gente acha que a gente é tipo a menina dos olhos de Deus e tipo assim, eu sou a menina dos olhos de Deus, Deus é comigo, então Deus vai, Deus está sondando tudo, então é Deus que me justifica, é Deus que me defende. E muitas vezes nós tomamos atitudes até de não estar no ministério, contrário à vontade de Deus, porque independente do que você passe no teu ministério, se Deus chamou, é no ministério que Ele te quer, é no ministério que você tem que estar. E eu tive esse pensamento, né? Bati pezinho e achei que Deus ia, né, me pegar no colo e dizer tadinha da minha filhinha. E não foi nada disso que Deus fez. Eu costumo dizer que Deus me jogou na linha do trem, o trem passou por cima, ele mandou o trem dar ré e o trem voltou. Porque eu fui moída em muitas coisas, fui moída em muitas questões, e eu sei o que não é bom, do que você... Como não é bom você dizer não para Deus, como isso não é bom, como isso é sofrido, como isso é dolorido. E também tudo o que Deus me permitiu passar nesse 1 ano de afastamento e fora do ministério, tudo que eu passei, que foi pior do que o trauma que eu passei na igreja. Tudo que eu passei por causa da minha desistência foi muito pior do que eu passei de perseguição dentro do ministério, que eu passei de deboche, de crítica e etc. Foi muito pior. Mas nesse tempo em que eu sofri, que Deus permitiu que eu sofresse, e que Ele me amassou, me torceu, ralou minha cara no chão, como eu costumo dizer, pegou minha cara assim, arranhou no meio do asfalto, no meio do paralelepípedo quente, com sol de 40 graus, posso dizer para você, eu entendi o que é ministério. Eu entendi como lidar com o ministério, eu entendi que a glória não é minha, eu entendi que não era eu que fazia, eu entendi que não era eu, não era a minha unção, não entendi que era a minha autoridade, eu entendi que... Não era nada, não é nada disso. Mas eu entendi o quanto você é canal. E quando eu retornei, e com a minha cabeça diferente, com a minha mente diferente, sem pretensão alguma, porque você que é ministro, você que é pastor, você que é pastora, por favor, você que está aí ouvindo esse programa agora, por favor, não tenha pretensão de ser nada diante do Eterno. Tenha simplesmente a pretensão e a vontade de ser canal, de ser instrumento, de estar com o coração limpo para que Ele possa te usar, de estar com a alma lavada para que seja repleto e que seja digno a obra que você realiza através do poder dele. Porque quando você entende isso, você é respeitado. Quando você entende isso, você está sarado, está curado. E muito mais Deus permite, muito mais Deus te dá. Então, às vezes, a gente, como ministro, pretende tanta coisa, e o legal de ser grande diante do Senhor, verdadeiramente, é ser o menorzinho, o pequenininho e o mais vazio de todos. Verdade, Tony. Eu chamo isso também de treinamento. Quando Deus tem uma grande obra com alguém, primeiro vai passar pelo deserto. Esse deserto da humilhação, da decepção, de traumas, né? Que a pessoa passa justamente para poder crescer. Para lá na frente, quando você estiver naquela posição que outrora quem estava pisou em você, você não vinha a fazer o mesmo. Então é nisso que nós temos também que pensar, que tem pessoas que foram pisadas e quando chega lá em cima ela quer pisar também. Então, mas na obra de Deus é diferente. Nós temos até aqui a pastora Tânia Garcia, do Ministério Laço e Abraço. Aquele abraço, pastora. Desde já também quero mandar um abraço à minha querida pastora Patrícia Pedro. Aquele abraço para vocês. Boa tarde, pastor. Olha, a escolha por obedecer a Cristo e ingressar no ministério é um ato de fé. O motivo que sustenta essa escolha influencia na intensidade do trauma. Ela pergunta, né? Influencia na intensidade do trauma? Pastores conscientes da missão são menos atingidos? Doutor Douglas, ela está dando essa contribuição para o nosso debate. Não, sabe por quê? Porque não é... Porque eu creio que está havendo, de repente,
uma confusão naquilo que é trauma. Trauma vem do grego trauma, que é ferida. E no campo, como nós estamos tratando trauma no lado da mente, então seria um trauma, uma ferida aberta na mente. Não é uma falta de perdão, não é uma angústia no coração, é o contrário. É algo que aconteceu, que provocou uma ferida em você de uma maneira grande, que mesmo a tua consciência da obra de Deus, mesmo você sabendo que é chamado, mesmo que você saiba que Deus está contigo, aquilo acaba te baqueando de uma certa maneira. Outras fortes, outras menos, mas poderá baquear sim. Não é o ato da consciência do seu chamado, né, que isso possa intervir se você vai acabar sendo menos afetado ou mais afetado. Como ela fala aqui, né, pastor? Como ela fala aqui, a escolha pode obedecer, a escolha por obedecer a Cristo e ingressar no ministério é um ato de fé. Agora, o motivo que sustenta essa escolha influencia na intensidade do trauma, realmente, como é que pode, né? Então, a pessoa tem que chegar, eu acho que não só de se pensar também, na minha opinião também, eu acho que não. Agora, na caminhada, quando a gente está no ministério, aí sim podemos ter algumas feridas, né? Mas que toda ferida, ela também depois cria aquela casquinha e ela é curada, né? Desde que você trate, não pode deixar ela aberta, né? Isso, fica aquela cicatriz, mas, contudo, ela é curada. Vale ressaltar, né, João 16:33, né, no mundo tenho-vos dito isso para que tenhais paz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso ajuda, com certeza, a me manter de pé, reerguer, mas não evita o do trauma chegar em minha vida, né? Entendi, que maravilha. Nós vamos agora para o nosso break e voltamos já já.